Ok, antes que comecem a aparecer os milhares de pedidos e aproveitando também que logo mais pessoas vão começar a falar dele, vamos logo conversar um pouco sobre o dito The Bat, que é o Analog Horror do Batman publicado lá no canal Siltrix e que ficou absurdamente popular meio que do nada. E tudo bem que não é bem do nada, já que é um Analog Horror de um personagem famoso e, né, só fazer as contas. Obviamente era só questão de tempo até isso ficar popular. O meu primeiro contato com o canal onde ele é atualizado foi através de uma recomendação do Ip, que me sugeriu para fazer um vídeo sobre o Analog Horror focado no Superman, o que eu acabei recusando, já que, tirando o teaser, a série, entre aspas, tem só um videozinho de 3 minutos, o que particularmente não é o suficiente para me render um vídeo bacana de análise, já que, né, os vídeos aqui costumam ter ao menos mais de 10 minutos. Tirando algumas exceções aqui e ali. Assim que eu entrei no canal, deu de cara pra perceber... Assim que eu entrei no canal, de cara deu pra perceber que o criador desses vídeos realmente gosta dos personagens da DC, ou ao menos possui um conhecimento mais do que básico quando se tratam de alguns nomes e localizações. Mas não é esse o ponto. O fato é que eu fui convidado, ou melhor, eu me convidei a participar do vídeo do Mano Amin sobre a série, e foi só eu começar a analisar os detalhes com cuidado que eu percebi que tinha alguns probleminhas que estão passando meio despercebidos pela galera. Agora, antes da gente continuar, só queria te lembrar de seguir o Pombo Atômico, vulgo Rato de Asa, no desgraçado do Twitter, já que eu sou absurdamente mais ativo lá e geralmente eu acabo postando alguns spoilers de projetos que estão rolando. E também não esquece de entrar no servidor do canal do Discord e também de acompanhar as lives de vagabundo que eu faço geralmente de madrugada lá no site que começa com Tu e termina com It. É basicamente só isso e podem continuar. Como eu tava dizendo, não tem como não perceber que essa série tem uma sequência de probleminhas que podem não parecer serem tão sérios, mas que vão atrapalhando um pouquinho a imersão de quem assiste. E com isso eu me refiro me atrapalhando, porque convenhamos, eu sou chato pra cacete. Um desses problemas a gente pode perceber logo de cara no primeiro episódio, porque tanto o texto presente na narrativa quanto o título do vídeo deixam bem claro que a história se passa durante o início dos anos 60. Até aí tudo bem, eu até pensei que pode ser que a história se encaminhe até 1966 e ter alguma referenciazinha aqui e ali sobre a série antiga do Batman estreada lá pelo Kanye West. Pelo Kanye West? Adam West, e eu até achei que teria algumas referenciazinhas e, sei lá, alguma coisa interessante relacionada a isso. Só que foi ficando meio óbvio que não era bem esse o caso. A questão é que esse vídeo narra o primeiro avistamento do Batman que acontece no Asilo Arkham 20 anos depois da morte da família Wayne. Basicamente, toda a proposta do vídeo em si existia é se tratar de uma gravação de um alerta que foi passado para os guardas do local quando o morcegão entrou. E aqui começa alguns probleminhas que incomodam ou ao menos deixam certos furinhos e questionamentos. Essa seria a primeira aparição do morceguinho para o público e, por algum motivo, os vilões presos já possuem os nomes de vilões. É possível que eles já tenham agido como vilões malucos antes e tenham criado os próprios nomes? Claro que sim, mas também existe a possibilidade desses caras aí, nesse mundo, não serem lá grandes coisas, tanto que o próprio morcegão sozinho conseguiu fazer praticamente todos eles irem pro banco de reserva do Vasco. Menos o El Guasson aí, que continuou vivo porque ele e o Batman precisam sustentar esse bromance em todas as versões do multiverso. O episódio termina com mais falatório da desgraça que aconteceu e que o Coronga aí tá oriçadinho pra quando o morcegão voltar. O episódio também termina com a cara do bichão aparecendo. Agora falando sério, se tu assistiu a série ou ao menos viu algum dos vídeos, tu deve ter percebido que tá faltando uma coisa muito importante. Praticamente um dos elementos cruciais para quando se cria um Analog Horror. E esse elemento é o fato de vídeos com estética em VHS existirem nos anos 50, mesmo que essa tecnologia só tenha sido criada nos anos 70. Brincadeira, o elemento é a completa falta de motivo para esses vídeos existirem. E parando pra pensar, isso me fez parecer um puta hater da obra, mas não é bem disso que eu tô falando. Eu não tô dizendo que não deveria existir um Analog Horror do Batman, não. Tô dizendo que os episódios em si não possuem uma justificativa dentro da própria narrativa pra existirem. E eu sei que isso ficou meio complicado, mas deixa eu te dar alguns exemplos. Em Vitacarnes, os vídeos existem por se tratarem de vídeos de informação científica sobre as criaturas de carne. Em Greylock, são arquivos secretos da empresa antagonista da história.
história. E até mesmo no Monument Mythos, os vídeos são documentários feitos pelos arquivistas para revelar a verdade do governo para a população. Ou seja, todos os episódios desses Analog Horrors em questão possuem um motivo para existirem, sejam para revelar algum segredo ou sejam para serem informações passadas para outras pessoas, alguma coisa assim. Mas aqui nesse Analog Horror do Batman, quem tá fazendo esses vídeos e separando esses arquivos? E por quê? Tudo bem que indo mais pra frente a gente pode ver que alguns vídeos com fotos e textos foram feitos pelo Dick Grayson e pelo Jason Todd, mas mesmo assim nunca fica exatamente claro o motivo deles estarem fazendo isso. Dentro da história existe justificativas de que eles estão fazendo tal coisa porque eles querem que as pessoas saibam a verdade, mas nunca é dito, tipo, como eles estão espalhando essas informações. Tudo bem, eles estão preparando esses vídeos e publicando na internet, vendendo fitas por aí. O que eles estão fazendo, cara? O Names, o vídeo chamado Names, até que faz sentido, porque é a parte de uma investigação particular do Tim Drake, que canonicamente é um personagem meio Sherlock Holmes das ideias. E por sinal, é justamente nesse vídeo que ele descobre que o Batman doidão aí tem uma lista de pessoas pra sequestrar. E aí começa a chuva de easter eggs, onde ele praticamente cita todos os Robins, a Mulher Gato também, o Morgan Freeman dos filmes do Nolan e a Ruiva Cadeirante. Aliás, quando pra pensar agora, eu falei pra cacete de outras coisas relacionadas à série, mas não sobre o vilão principal, que é o nosso querido homão morcego brabo, psicopata, sequestrador de criança e os caralho. Aparentemente, de acordo com a lore da série, depois de ter os pais assassinados na frente dele, o Bruce acabou ficando doidinho da cabeça e desapareceu da sociedade por uma quantidade X de tempo, que honestamente eu não me lembro muito bem exatamente, mas quando ele apareceu de novo, ele tava todo magrelo e fudido e começou a encher o saco de um amigo dele com umas ideias de limpar o crime da cidade, esse tipo de coisa de justiceiro. Carro passando na hora da gravação, mesmo sendo de madrugada e sendo o horário onde não tem ninguém na rua, mas pelo visto o carro tem que dar a volta na rua, justamente na frente da minha casa. Um detalhe, ou melhor, um easter eggzinho bem interessante é que esse amigo do Bruce nessa série é um tal de Ted Kord, e esse personagem é o Besouro Azul original, sem ser aquele com roupa alienígena e pá, tanto que tem aquele que tem um filme, tá ligado? Mas sim o com roupinha azul que até parece o Chapolin, tá ligado? É esse cara. Enfim, é um detalhezinho interessante, ao menos pra mim, sou nerdola. Enfim, acaba que o Ted tenta conversar com Gordon e revelar o comportamento do Bruce, mas ele acaba sendo queimado vivo junto do prédio dele um tempo depois. Essa é uma parada meio dark de se fazer com o melhor amigo, mas sem dúvidas vou dar um ponto de credibilidade pra esse Batman aí, porque, né, ele é um vilão, tem que fazer coisa de vilão. E por sinal, violência é a palavra que define perfeitamente essa versão do morceguinho, porque sempre que o bicho tá em cena, ele tá matando os vilões dele, sequestrando pessoas seja lá por qual motivo, ou até mesmo observando crianças brincando de longe em um beco escuro. Esse comportamento estranho, visceral e animalesco realmente faz o bicho parecer um monstro, o que até faz sentido quando em um dos vídeos é revelado que esse Batman, apesar de ser todo magrelo e desnutrido, usa o veneno do Bane para deixar ele mais forte e ágil. E ele também usa o gás do medo do espantalho para ser, para meio que disfarçar a aparência dele e fazer as pessoas terem mais medo. O que por tabela acaba justificando o fato de cada pessoa que vê ele acabar desenhando ou descrevendo ele de forma diferente, porque cada um tá enxergando o bichão lá com base nos próprios medos. O que, honestamente, é um detalhezinho bem bacana, é uma parada bem criativa de se explorar. E, bom, apesar dos pontos positivos, existem alguns pequenos detalhes importantes do personagem em si que simplesmente não existem nessa versão, como, por exemplo, a inteligência dele. E eu não falo isso por maldade, não. Em certo momento da história, alguém acaba revelando uma gravação de áudio feito pelo Bruce Wayne, onde ele praticamente confessa que é o Batman e que tudo que estava acontecendo com relação ao desaparecimento das pessoas era a responsabilidade dele, que tudo era um plano dele.
Agora, por qual motivo o maior detetive do mundo fez essa gravação ou acabou deixando ela chegar nas mãos de alguém, eu não faço a menor ideia. Mas vamos com calma. Eu sei que em um dos vídeos é dito que esse Batman aí não tem praticamente nada do Bruce Wayne dentro dele, e por essa lógica não faria sentido ele manter uma identidade secreta. Mas mesmo assim, não tem outro motivo para essa gravação existir na história que não seja... por que não? Seria legal revelar isso em um vídeo. Como se a identidade do Batman fosse algum tipo de mistério pra gente que tá assistindo. Honestamente, falando do fundo do coração agora, um problema que existe nesse projeto é a falta de um mistério de verdade. Por exemplo, eu sei que ainda não foi revelado o real motivo dos sequestros das pessoas e pá, mas é meio que óbvio que aqueles personagens foram escolhidos justamente porque eles são os personagens mais famosos da DC que possuem alguma relação com Batman. Ou seja, todos eles fazem parte da Batfamília. Ou são Robins, ou é a Mulher Gato, ou é o cara que... o Lucius Fox, que faz as coisas do Batman canonicamente, né, a parada lá na linha do tempo original, ou é outros ajudantes ou substitutos, como o caso do Ajael. Porque outro motivo o Batman sequestraria um cara chamado Jean Paul, cara? É óbvio que isso aqui é proposital. E com isso, qual que é a minha conclusão? Que esse arco dos sequestros não é nada mais e nada menos do que o quê? Exatamente. Fanservice. No fim, parceiro, esse projeto tem até uma narrativa interessante com ideias que são bacanas no papel, mas quando são executadas elas parecem meio que só jogadas de forma desleixada algumas vezes. Eu sei muito bem que inglês não é a língua nativa do criador e que ele tá fazendo o melhor que pode com poucos recursos, mas eu acho que, sinceramente, ele não tá recebendo as críticas construtivas necessárias para que ele produza algo fino do fino. O que é uma parada meio triste, porque se tu assistir os episódios, tu pode ver que ele tem potencial. Ele só precisa do incentivo correto, ou ao menos saber o que ele tá fazendo de errado. Sendo bem sincerão aqui, eu me importo um pouco com a comunidade de analogue horror e de terror no geral da internet. E eu quero que mais coisas realmente boas sejam produzidas e lançadas. Mas para isso acontecer, a gente não pode ficar tratando qualquer coisa como se fosse a melhor produção do mundo, ou tipo, como se fosse merecedora de destaque só porque tem alguma coisinha com design legal ou porque o bonequinho da Thumb é algum personagem famoso que a gente conhece, tá ligado? Nós não estamos mais em 2010, 2012, 2013, onde era só fazer um texto com um episódio perdido de Chaves e fazer uma creepypasta onde o Kiko morre e todo mundo come a carne dele, tá ligado? A gente não tá mais nessa época onde fazer qualquer coisa com alguns clichêzinhos de terror é o suficiente pra ter destaque, tá ligado? Eu acho que hoje em dia, com tanta obra boa por aí, eu acho que nós como público deveríamos esperar um pouco mais, tá ligado? Ou ao menos dizer pra galera que quer produzir, que tem vontade de produzir, o que eles podem fazer pra, sei lá, melhorar a imersão ou pra tomar mais cuidado com certo tipo de pesquisa, tá ligado? Esse tipo de detalhe faz a diferença no quadro geral. Ao menos na minha opinião, que sou chato pra caralho. No geral, eu posso estar até sendo, né, um pouco babaca aqui, porque esse tipo de conteúdo é só entretenimento, e tu pode só gostar de assistir e continuar a viver normalmente, sem preocupação, já que essa perspectiva não tá nem perto de ser errada. Genuinamente, para concluir, eu só acho que nós, como público, deveríamos ser só um pouco mais exigentes com as coisas que a gente consome. Só um pouquinho mais. Bom, eu acho que isso cobre boa parte do que eu penso sobre a série. E caso você não tenha entendido, não, eu não vou fazer um vídeo sobre ele, especificamente sobre os episódios, justamente porque eu já vou estar participando de um vídeo sobre isso no canal do Amin, lá no canal do Amin. Então, é basicamente isso. Antes da gente terminar, eu só queria fazer uma pequena recomendação que, se tu gosta de coisa de terror relacionada a Batman, eu recomendo 100% que tu assista o documentário completo, né, de 2 horas lá, ou os episódios de Gotham 1919 até 1939. Tipo, não é bem exatamente esse o título. Vou pedir pro editor colocar aí, por favor, coloca aí, editor, que eu não sei quem é o editor, acho que é o Manigold. Manigold, coloca aí, eu acho que é tu. Enfim, basicamente o que ele faz é contar a história, ou como se fosse um documentário
documentário mesmo sobre as figuras destaques de Gotham, seja os vilões, o Batman, esse tipo de coisa, só que como se tudo fosse real e tivesse acontecido lá nos anos de 1919, tá ligado? É muito bem feito, não é um conteúdo de terror, é mais um conteúdo interessante, de imersão, e se tu entende inglês, eu recomendo que tu assista. Eu não sei se tem traduzido ou legendado em português, mas se tiver... eu não lembro mais o que eu tava falando. Enfim, é basicamente isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem, possivelmente com um vídeo de verdade, não eu falando mal de alguma coisa que tá ficando popular, porque senão eu vou acabar virando o velho chato que reclama de tudo. É isso.